Hoje nós vamos, então, povos degenerados. E a pergunta é a 786. Quem que começa? Pergunta 786. Pode ser eu. Ok. A Maiara. 786. Mostra-nos a história de muitos povos, depois de abalos que os resolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, quando essa não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíram ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Comentários? Quando existe a barbárie, não existe progresso, né? Mas será que não existe mesmo? Quando a tua casa está ameaçada em ruína, mandam demoli-la. A pergunta é a seguinte, né? A história, né? Ele tá questionando a questão da história, dos povos degenerados. Povos que ainda estão na época da barbárie, né? E aí mostra que às vezes o povo volta, né? Para dar a impressão que evoluiu e daí a pouco volta a barbárie novamente, né? Algumas histórias, né? Você fica por um longo tempo em paz, daí a pouco começa a guerra e várias questões assim que demonstram que aquele povo não evoluiu, né? Parece. Onde está o progresso nisso aí, não? O progresso moral que ele está questionando até, né? Que é por que não apresenta, né? E aí ele faz uma analogia aqui, ó, com a casa, né? Minha casa, ela tá precisando de uma reforma. Ou então precisa demolir e construir uma outra, na verdade, né? Nem a reforma disso. Construir, está ameaçando ruína. E para fazer uma nova casa, eu vivo uma perturbação. Tem que mudar de casa, eu tenho que me envolver no trabalho da construção, da demolição, né? Tá toda uma perturbação nesse sentido. E aí, então, dá a impressão, né, que a coisa ficou pior do que antes. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente lembra isso também, né? Que a reforma íntima, ela mostra uma situação muito parecida, né? Só que é uma reforma onde a gente está morando na casa, né? Nós estamos nos modificando. Então, ela causa uma certa confusão. O que o senhor acha, seu Maurício? Inclusive, o que ele mostra aí é interessante, porque, a princípio, quando a gente vê a pergunta, parece que realmente não houve progresso. Né? Que a história mostra que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso, progresso? Então, não teve progresso. Aparentemente, não há progresso. Mas só que, na explicação do Espírito, fala o seguinte, principalmente mais no final, que você já comentou alguma coisa aí antes, mas no final fala que aprende com os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo
do seu esplendor, são outros. Aí fala assim, os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago, e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então, mostra que o que aparenta que houve um retrocesso, mas não foi dos que estavam ali. Aqueles que estavam ali já evoluíram e já estão, talvez, mudaram de local, né? Mudaram de residência, mudou para outra região mais salubre, né? E outros mais selvagens, né? Passaram a ocupar aquele local, porque o retrocesso não tem como haver. Então, como que depois do abalo, o mesmo povo viveria de forma mais bárbara? E isso não acontece, porque pela lei do progresso, nós sabemos que não há a retrogradação, inclusive nem o estacionamento completo não há, né? Porque todos nós, por mais que pareça que nós estamos estacionados, nós estamos adquirindo experiência e algum conhecimento nós estamos adquirindo. Então, nós estamos sempre progredindo, ou bem pouquinho, ou um pouco mais, né? Mas o retrocesso não haveria. Então, então ele está falando sobre aí a mudança, né, a mudança nos povos, né, em algumas civilizações ou até mesmo planetária, né, não é isso? Quando Isso. através das reencarnações, aqueles povos que não se comportam mais permanecer naquela globo, eles vão para outro, né? É isso? E outros vêm É, habitar. E esses que e vêm pelo que ele fala aqui, dá ideia até de um mesmo lugar aqui na Terra, supondo que há um abalo sísmico que estragou toda a região, ali não tem mais condições de sobrevivência, praticamente. O que acontece? As pessoas estavam ali, geralmente se muda, vai procurar um local mais salubre, mais adequado, e constrói novas residências boas, tal, tal, e aquele local que é bem insalubre vai ser ocupado por outras entidades, né? Mais atrasados, supondo mais animalescos ainda. Então, o que parece retrocesso não foi retrocesso porque os espíritos não são os mesmos, né? Aqueles que estão ali são outros. O caso, por exemplo, das guerras entra nesse comentário, São Maurício? Então, esses povos que estão guerreando, né? Provavelmente eles são povos que ao grau de adiantamento deles comporta essa guerra. Então eles podem ter vindo de outras regiões, né, e ainda estão ligados nessa questão da guerra. Habitar aquele Bem local, observado. né? Algo mais? É isso aí. Eu acho que a Nayara ficou preocupada, ela quer fazer um comentário. O que você acha, Nayara? Eu só escutando, achei complexo. Eu também achei. Concordo com você. Também me enrolei um pouco nessa pergunta aí. Ele está falando sobre povos degenerados, né? E aí a gente. Situação de guerra vai acabar tudo sempre em barbárie? Então, Ou é barbárie que leva à guerra? então aí nesse caso eles estão falando que são as pessoas, né, que habitam, as pessoas que encarnam ali, né, elas são pessoas ainda ligadas a essa questão da guerra. Daí que ela faz a comparação, né, que aquela casa, ela não serve mais para aquela pessoa, ela vai para um outro local. E aí ela é habitada por pessoas
que são ligados àquela situação, aquele nível, né, que a habitação comporta. E aquela pessoa que habita aquela casa, para ele aquela casa é muito boa, porque ele estava numa pior ainda, né? Então, para ele a guerra é um estado até normal, né? Ou as barbáries, né? Para ele não é uma coisa estranha, tão estranha. E aí aquele que está mais evoluído vai para um lugar melhor. Acho que é mais ou menos isso, né? É isso, Maurício. Acho que é isso mesmo, viu? Muito bem. Bom, vamos para o próximo. Quem sabe a gente entende melhor mais na frente. Opa, passei demais. A 787. Essa tem a pergunta, tem a item A e item B. Ainda sobre o mesmo assunto. Quer que eu leio? Pode ser. Então, 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? A gente tem que entender bem a pergunta para poder... Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Aí vem a A, né? Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Aí na B ela fala assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens ou antropófagos. Do mesmo poste, mais de uma vez, antes de ser o que és hoje, né? Que coisa, hein? Então, ele está falando sobre algumas fala raça, né? Algumas tribos, algumas etnias, né? Que exterminam, né? Que são, elas são, o estado normal delas, né? É aquele, né? De barbárie ainda, né? De matar uns aos outros, até Lá ser no, antropófago, né? não sei se é Chile, aquele lugar lá que tem uma cidade abandonada lá, os Incas. A raça deles, a gente não sabe como é que foi extinta, né? Foi extinta, né? Essa raça. Eu não tenho informação, conhecimento, não sei não. Talvez o Maurício, ele tenha estudado. Os Incas foram extintos, seu Maurício? Parece que sim, né? Né? Eu também não tenho todo esse estudo atualizado, não, mas acho que sim. Os maias e os incas, né? A gente vê as cidades que eles fizeram lá e não habitam. As ruínas da cidade existem, né? Agora eles eu não sei. Bom, então ele fala aqui sobre a evolução, né? Todos chegarão ao progresso, né? Então tem pessoas que se aniquilam, para eles essa questão de barbárie é uma coisa assim tranquila, né? Normal ainda, né? Não conhece outra forma de viver, mas todos chegarão à perfeição. É isso que diz no item A, na pergunta A, né? A Deus ninguém deserta. E aí na B ele fala mesmo aqueles homens que são bem bárbaros mesmo, que até antropófago, né? Que se alimenta da carne humana um do outro. Ele falou, você também já foi isso lá atrás, né? O que você está estranhando, né? Ele respondeu. Credo, será que nós já comemos carne humana?
Agora, nessa época aí, isso era comum, né? Todos faziam isso, né? Todos se alimentavam um dia de carne humana, não achava isso estranho. Agora, hoje, quando acontece uma coisa dessa, a gente fala, não, isso aí não tá dentro do que a gente está acostumado a conviver, né? Nesse sentido. Vamos para a próxima? Essa, Fala sobre. não, essa questão eu quero colocar um pouco de pimenta nela, viu? Vamos lá. Vamos dar uma melhorada, né? É que- Porque, olha aqui, eu fiquei, para mim, ficou assim meio confuso, né? Porque fala, não há raças rebeldes por sua natureza, como se a raça fosse criada de uma natureza rebelde. Ao progresso, para mim, eu acho complicado, porque como é que Deus iria criar raças já de uma natureza criada, de uma natureza própria, ser rebelde ao progresso? Fica tão estranho. Aí a resposta que há, né? Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Então, o corpo, aí fala mais no sentido mais físico, né? Porque vão se aniquilando-se corporalmente, então o corpo vai se deformando. Só que o pior, porque eu achei estranho, porque é por sua natureza, como se uma raça criada dessa forma, para ir se degenerando. Ficou para mim meio confuso, meio. Aí depois o restante, acho que o restante, qual será a sorte futura das almas que animam esses corpos? Porque percebeu que quando está falando aqui, não está falando de natureza do espírito, está falando de natureza do corpo. É. Aí fala que chegarão todos, né? Como todos os demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então, essas raças que eu estou falando ali, não está falando do espírito mesmo, está falando do corpo. Então, existem raças que o próprio corpo ele é rebelde ao progresso, a se progredir. Então, ele vai se aniquilando. É. Para vocês, isso ficou claro? Não, eu entendi Para essa mim, não questão. está muito claro. Eu entendi o que o senhor está dizendo e eu penso assim também, né? A palavra natureza aí que ela está destoante de tudo, né? Que natureza dentro dos estudos até que Kardec sempre coloca para nós, né? Vem da lei natural, lei de Deus e tudo mais, né? Dá a impressão que ela foi criada, né? Para ser rebelde, né? E eu acho que também não está muito claro também essa questão. Concordo que ficou estranha essa palavra E, natureza. e quando se fala em rebeldia a progresso, você lembra muito mais do espírito, o espírito que está ali animando aquele corpo, né? O corpo em si ele é comandado pelo espírito que tá habitando. Ele não é por si só, ele se comanda, né? Porque, na verdade, nosso corpo ele não é nada sem o espírito. O que nós estamos falando aqui hoje, quem está pensando ou sentindo, falando é o espírito, não o corpo, né? Então, o corpo não seria rebelde. O rebelde seria também aquele espírito habitando aquele corpo, né? Ficou assim bem, para mim, ficou assim um pouco estranho. Não sei se para vocês está igual para mim. Não, eu entendi também, assim. Até na hora que eu estava comentando, eu evitei usar a palavra natureza, né? Porque realmente tem esse significado, né, para gente, né? Então, a natureza ela tem a ver com uma coisa que foi criada, né, daquela forma, para aquela situação. E Deus criou simples e ignorante, né? Não, nem para o bem nem para o mal, né? Não criou para ser rebelde, por exemplo, né? Para ter rebeldia. Inclusive tem tem uma questão lá atrás no Livro dos Espíritos que esclarece que
nem todos precisam passar pelo mal. Pela ignorância, sim, diz, né? Mas pelo mal, não. Né? E a rebeldia é o mal, não é? Rebeldia contra a lei de Deus, contra o progresso, né? É o mal em si. Essa aí eu realmente eu não tenho também uma visão muito clara. E, pelo que eu estou vendo aqui, é como se fosse assim, que ele fala, mas vão aniquilando corporalmente todos os dias, ou seja, quer dizer que essas raças que já são criadas por sua natureza rebeldes ao progresso, elas vão se aniquilando até extinguir. Isso. A raça vai extinguindo, né? Aí a evolução, porque as almas vão possivelmente migrando para outras raças, né? Porque aquela raça mesmo em si vai acabando pela informação que dá, mais ou menos nesse sentido. Será que a gente não está assim analisando de forma assim mais individualizada, né? E ele está falando de uma forma assim mais coletiva, né? Daquela tribo, daquela raça, daquele povo, que ele pela natureza deles lá, né? A cultura, a etnia, a forma deles viver, elas têm essa rebeldia, né? E não individualizando como a gente tá pensando, né? Nas encarnações, na pessoa, né? Essas raças elas vão se extinguindo porque elas vão aqueles espíritos não reencarnam mais ali, né? Aqueles espíritos com Porque então, o que mostra, se a raça, se ela é rebelde ao progresso, a raça, né? Não a o pessoa, seu, mas a coletivo. o corpo deles, o corpo deles, os corpos deles vão se aniquilando todos os dias, então, logicamente, até extinguir. Isso sendo E aquela raça vai acabar e vai entrar em outras raças. As almas dali vai crescer, mas em outras raças, possivelmente. é, vai sendo substituído, trocado aquelas almas, né? Ali, né? Vão reencarnando, morre, reencarna outros, já que não tem mais aquela vocação, né? Vai melhorando, né? E aniquila aquela vocação para rebeldia, no caso aqui. Seria isso? Pode ser, né? É, E aí, vamos para frente? 788. bora, Bora. bora. Vamos lá. Tá aqui. 788. Quem que faz essa? Pode ser eu. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão
de farol aos outros povos. Então, quer mostrar que aqui mostra que os povos, quanto às individualidades que passa, que normalmente que tem a infância, a madureza e a decrepitude, aí ele quer mostrar que isso pode, perguntas acontecem com os povos em geral. Aí fala que sim, né? Que pode acontecer, porque desde que aquele povo, eu acho que aí deu para entender um pouco daquelas raças que falou na questão 787, e está mostrando isso. Então, que o povo, aquele povo, é aquela raça, aquele grupo que fica arredio, né, ao progresso, que procura fazer coisas banais e tudo mais, ele tende aquele grupo a desaparecer, né? O grupo mesmo, aquele povo, aquela raça, ele desaparece, porque aquelas ideias não prevalecerão. E aquela raça pode ser exterminada e novas raças vão surgindo. Mas ele fala que aqueles indivíduos, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, esses continuarão, porque significa, porque a lei do progresso é essa, né? Então, se nós não quisermos progredir, esse grupo que não progride, ele vai ser extinto, né? E os espíritos que estão animando aqueles povos vão passar a reencarnar num outro grupo, onde o progresso está em constante evolução. Então, aqui ele já dá a explicação que é o coletivo, né? Que vai modificando, né? Isso. É igual a ideia que a gente faz da mudança do nosso planeta aqui, né? De mundo de prova e expiação para regeneração, né? Não vai, o que vai acontecer é que as pessoas que habitam aqui, né, vão se tornar melhores. Aqueles que não se tornar melhores, eles vão para outros locais, né? Reencarnam em outros mundos. Aqueles que forem rebeldes, que querem se manter naquela posição, né? Aqueles que estiverem dispostos a melhorar vão permanecer, né? Algo mais? Vamos para frente, então, né? Para frente. 789. Essa daí tem um comentário de Allan Kardec, deu na sequência. 789. O progresso fará de que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Então, aí tem o comentário de Allan Kardec. O que vocês acham? Vamos comentar a pergunta e a resposta aqui, depois a gente vai para o comentário? Ou já vamos? Eu acho que é melhor. Comenta a resposta, pergunta e resposta, depois vai para o comentário depois. É porque ela é meia longa, né? É. Tá aqui primeiro. Quem começa? Cadê o Orlando? Parece que está O Orlando tá escondido. Não está aparecendo a imagem. escondidinho. Não está Não, mas eu estou ouvindo aqui. A pergunta é interessante, né? Porque ele pergunta assim, se
Um dia todos estarão formando uma só, unidos e formando uma só nação, né? O Congresso fará isso. Não fará, porque são muitas nações, são muitos lugares, né? Tem pessoas que ainda são bastante, digamos assim, primitivo mesmo, né? Então, pode até progredir, lógico, a gente sempre progride, mas falar que vai ser todo mundo igual, né? Chegar numa igualdade. Por isso que na regeneração já falam que esses espíritos que não têm conserto mesmo já vão ser levados para outros planetas, né? Convidados para reencarnar lá, segundo a sua natureza. Então, nessa questão, eu acho que é mais ou menos isso aí. Aí, nação única, nunca, né? As coisas mudam muito. Agora, a caridade, essa parte aqui, a caridade, porém, desconhece latitude e não distingue a cor dos homens. Exatamente. A pessoa que ajuda o próximo, faz o bem, não quer saber se fulano tem outra cor, se tem outra nação, né? Recebe porque o coração bate, faz o bem pelo bem. Isso aí também é um progresso moral, né? Quer dizer, lógico. Então, aí fala o seguinte, que com o tempo, todos os povos que ficarem aqui chegarão ao entendimento que tem que fazer a caridade, tem que seguir os exemplos de Jesus, se quiser progredir. Na verdade, se a gente pensar bem, progresso não é construção, né? Construção bonita. Não adianta você ter uma cidade assim de primeiro mundo, tudo prédio bonito, não sei. É igual lá Dubai, né? Dubai. Mas o egoísmo prevalece, a ganância fala mais alto, né? Se mata por causa de dinheiro. No pobre, por exemplo, as pessoas necessitadas nem lembram, não quer nem saber, né? Então, o progresso acontecerá, não tenha dúvida, mas o progresso verdadeiro é você fazer o bem sem olhar quem, né? Acho que essa questão ela leva várias assim, reflexões, né? E até comparações sobre a nossa vivência mesmo, né? Não sei se foi ontem, né, seu Maurício, no outro dia nós estávamos comentando até mesmo sobre as religiões, né? Sobre a própria doutrina espírita, a diversidade que tem de pensamentos dentro da própria doutrina, né? Então, falar, não, alguém vai chegar aqui e vai unir tudo, né? Vai estar tudo fazendo a mesma coisa. É muito difícil acontecer isso, né? E aqui ele diz que mesmo entre as nações isso não é possível, né? Conforme as pessoas vão evoluindo, elas vão adquirindo cada vez mais qualidades morais, né? Ele lembra bem aqui da caridade, né? Do amor ao próximo, né? Da pessoa um não querer explorar o outro ou prejudicar o seu vizinho, né? Viver em paz, né? Com o tempo, nós vamos perceber que a paz é o melhor caminho, né? Que a guerra não é uma coisa boa para ninguém. Até aqui no nosso planeta Terra, a gente fala muito da planeta de regeneração. Mas ainda não vai ser um planeta de primeiro mundo, um planeta de regeneração. Não, mas mesmo acho que os primeiros mundos, as pessoas têm pensamentos, né, diferentes, né? A gente vê, às vezes, na questão mesmo do mundo espiritual, né? Das colônias espirituais. Ali tem diversidade também, né? Não é todo mundo fazendo a mesma coisa, tem diversidade de tarefas, mas todos ali se ajudam, né? Todos ali
são caridosos, né? Têm compaixão com o outro, mas são individualidades, né? Têm diferenças um em relação ao outro, né? Mas as leis, né, são apropriadas para que as pessoas, né, vivam em harmonia, né? E ele lembra aqui que não é só por conta, né, dessa questão, mas até por conta da diversidade do clima, né, que origina o costume, né? Aqui em Palma, no Tocantins mesmo, que é muito quente, nós temos costumes diferentes, por exemplo, do sul do país, né? Lá é frio, né? É um outro costume, né? Nós temos um costume diferente, mas nem por isso nós somos inimigos um do outro, né? Mas cada um vive de um jeito, né? Por conta de costumes e necessidades. É isso? É, É isso é isso. interessante nessa questão, porque eu me lembro das palavras até do Evangelho mesmo, que fala que haverá um só rebanho para um só pastor, né? Então, começa a pensar nisso, como se fosse uma coisa única. Mas, na verdade, o que aqui ele fala que uma nação única não, aí depois vai mostrando, né, porque a questão das diversidades e tudo mais, porque o que vai acontecer vai ser a vida, é reconhecer como irmão. Então, não vamos ter mais adversário. Então, não vamos ter lá assim, os árabes são adversários dos países cristãos, por exemplo. Os países muçulmanos serão adversários dos países cristãos. Não vai ser mais. Por quê? Porque se já teve progresso, todos nós reconhecemos que somos irmãos. Independente de ser argentino, de ser estadunidense, de ser peruano, ser árabe, ser alemão, ser judeu, isso não importa. Porque o que importa é que nós moramos no mesmo planeta, somos filhos do mesmo Deus, governados pelo mesmo Cristo, então somos irmãos. É isso que vai prevalecer. Por exemplo, uma nação vai, vai fazer o seu progresso pensando no país vizinho. Por exemplo, aqui o presidente do Brasil, ele não vai fazer só para o Brasil, ele vai pensar também, a hora de fazer as coisas, ele pensa também no Paraguai, na Argentina. Ele não vai pensar só no Brasil, embora ele tenha a responsabilidade mais de governar o Brasil, mas ele vai trabalhar em benefício também, além de tudo, respeitando os direitos do outro. Eu acho que é isso que é o que vai conseguir, vai ser, porque aqui fala que quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, então a lei de Deus servir de base à lei humana, o que vai acontecer? Os povos praticarão entre si a caridade. Então, os países diversos, né, não trabalharão de forma egoísta, que hoje, nós ainda, como nação, nós pensamos no nosso progresso e os habitantes do outro país que morram de fome, a gente não liga para isso. E com a lei do progresso, vamos preocupar também. Então, a gente aqui não vai ficar feliz pensando assim, olha, nós estamos todo mundo comendo e bebendo bem e lembrando que o país vizinho está passando fome. Quer dizer, vai haver essa preocupação com o outro, embora teremos nações ainda diversas, né? E a questão, seu Maurício, da concorrência, né, da disputa, uma coisa que sempre me toca, me incomoda. Por exemplo, nós vivemos num mundo onde a gente é estimulado a concorrer um contra o outro, até por diversão. Tá aí o futebol, né? Vai acabar os times, por exemplo, né? Vão acabar com essa questão de Palmeiras e Corinthians, São Paulo e essas coisas todas. Nós somos estimulados à concorrência o tempo todo, seja em concurso, seja na faculdade, seja aqui ali. Nos estudos, né, que a gente faz do plano espiritual, das colônias, não existe essa concorrência, né?
parece que eles vivem bem sem isso, né? Aqui a gente fala assim, não, mas se acabar a concorrência, parece que perde um pouco, né? O estímulo, a coisa, né? Parece que a pessoa precisa disso, né? Para poder caminhar. Futebol não tem jeito, né, porque Aí, ó, o Orlando mesmo já está dizendo que não tem jeito, não tem como acabar a concorrência por causa do futebol, olha aí. quem é Eu acho corintiano... que vai acontecer, sabe que a gente vai falar assim, não, eu quero, já que aqui vai acabar, eu quero ir para o planeta que o futebol está no auge. Que não tenha futebol. Não, que tenha. Que Eu quero ir tenha. para o planeta que tenha, porque não, eu não vou ficar na Terra, não, eu não quero ficar mais na Terra, porque já que a Terra, o futebol vai acabar, então vai ser muito ruim. Eu não quero ficar sem o meu Palmeira. É, eu falo isso, mas eu não torço para nenhum time, né? Então eles têm. As pessoas torcem, né? E, ó, é uma questão de a gente entender, entender não. Imaginar, né? Como é que é isso sem. Bom, vamos então ao comentário. O comentário deve esclarecer um pouquinho melhor para nós. Vamos lá. Aí, começou. Aí tem mais. Vamos ver, eita, tem várias. Tem três slides. Não, tem bastante. Tem 5? 5, o comentário é longo. É, tá enumerado até ali, ó. 6, tá no 6. 6. Isso. Aqui começa. E o nosso horário também já falta 9 minutos. Vamos ver se vai dar tempo, né? Como é que a gente faz? Faz um e comenta ou já lê tudo de uma vez? O que vocês acham? Eu acho que Eu acho que lê vamos tudo de uma comentar. vez, depois comenta. Será? São 6 slides, né? Então tá, a Maiara que estava lendo. Você lê, Maiara, então? Leio. Então tá, vamos lá. 6. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela, homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Consegue-se. Mas, durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Serão privados, pela sua relativa inferioridade, da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina tenha consagrado semelhante injustiça. Como a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Esse merecimento, que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez tenha vivido menos, para ser dotado de uma alma superior?
Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem um milênio, poderia-se conceber que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há aquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será então admitir-se que os esforços que se dependem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e têm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo, e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Essa questão 222 aí, na verdade, são várias páginas, né? São considerações sobre a pluralidade das existências. Até coloquei o link aí, mas não vai dar para a gente ler, que ela é bem longa, né? Nós já estudamos ela lá atrás. Então, aqui o Kardec faz o esclarecimento, né, sobre essa questão, essas questões dos povos degenerados, fazendo um paralelo com a justiça de Deus, a reencarnação. Alguém quer comentar? Faz várias versões aqui. Não dá mais tempo. Ele fala aqui da lei do progresso, né? E é interessante que aí eu começo a mostrar a importância que tem. Mostrou a questão da unicidade da existência, da ideia que tem de uma única nação. É que como haveria progresso se o que nasceu
lá no 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, eram outros, né? Depois, 500 anos atrás, depois mais para frente, nasceram outros e outros e outros, e cada um sendo criado naquele momento do nascimento, não tinha razão de progredir, aí não haveria progresso, né? Agora, pela lei da reencarnação que o Espiritismo ensina, aí isso sim, porque a gente nasceu 7.000 anos atrás, aí passou o tempo, tiveram outras encarnações, e vamos participando de encarnações, 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 vamos trazendo o fruto do nosso conhecimento, né? Então, cada vez que nós reencarnamos, nós trazemos o fruto do nosso conhecimento adquirido ao longo da nossa vida espiritual. É, essa questão para a gente, não sei, para gente que é espírito, aqueles assim que convive com o espiritismo desde criança, né? Isso aí soa assim muito natural, né? A justiça de Deus não tem como ser diferente, né? Como é que explica as evoluções, né, das pessoas, das civilizações? Como é que explica? Então, até ele faz um comentário aí. Será que Deus está aprendendo a fazer melhor as coisas agora? Por isso, né? Né? No comentário dá esse entendimento aí no meio desse texto, né? Que Kardec faz aí, né? Deus não poderia, né? Tá progredindo, né? No sentido da sua criação. Ele sempre criou simples e ignorante, né? E nós fomos evoluindo, né? Deus sempre soube como fazer e o que fazer, né? Ele não é igual a nós, né? Que estamos em processo evolutivo. Deus é perfeito. Então, nessa questão, para nós isso é muito claro. Eu tô falando assim, para nós é muito claro, né? Porque até nós temos conversado, o seu Maurício e eu, né? Sobre alguns vídeos na internet, né? De ex-espírita criticando a reencarnação, ou então pessoas católicas, né? Até colocando assim de uma forma assim jocosa e tudo mais, né? Sobre as questões da doutrina espírita, né? E aí a gente fala, mas não tem outra forma de explicar, né? Não tem outra forma que mostra um Deus de justiça, né? Qualquer outra explicação, né, torna Deus, né, injusto, torna Deus imperfeito, né? Para nós isso é muito claro, ok? Algum comentário mais ou vamos para o encerramento? Eu só porque eu comentar rapidinho, porque eu gostei também do que falou lá, que estou me lembrando, que quando uma pessoa é muito inteligente, de gênio, por exemplo, aí como se pode, se não há a lei do progresso pela reencarnação, então Deus que criou aquela pessoa mais inteligente. Agora, se Deus criou o mais inteligente, por que Deus criou um mais inteligente e o outro menos inteligente? Não seria justo, né? Então, a lei da reencarnação, da pluralidade das encarnações, é que justifica para nós bem isso, né? Segundo uma teoria, não é que ele criou o mais inteligente e o menos inteligente. É que as pessoas têm uns que é mais preguiçoso e outros é menos preguiçoso. A inteligência você tem em níveis iguais. Agora, uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, né? Vai depender da boa vontade que a pessoa tem de se evoluir, crescer, né? Progredir. Só porque cientificamente é comprovado que não é assim. Cientificamente é provado que tem pessoas que têm alguns bloqueios que não tem como desenvolver mesmo. Tem uns que já têm aquela capacidade maior. A ciência mostra aqueles que tem muito mais potencial mesmo, né? Porque você vê quantas pessoas têm problemas, que por mais que ele não consegue nem ser alfabetizado, por exemplo, né? Ele não consegue ser alfabetizado, enquanto outros, ele de cara já chega e o dia que apresenta a língua inglesa para ele, por exemplo, parece que tudo é novo, que é tudo antigo para ele, ele já começa a aprender a falar inglês desde novinho, porque para ele é tudo mais fácil. Aprende matemática com facilidade, né? Então a ciência mostra essa diferença, que realmente há diferença, né? Mostra que teve um progresso ali, né? Foi fruto de conquistas ao longo de várias encarnações. Muito bem.
Tá por sua conta, senhor Orlando. O senhor é o chefe aqui hoje. Então o Molinho hoje não veio. Então, nós estamos caminhando aí para o finalzinho da nossa reunião, do nosso estudo, né? Creio que foi muito bom, né? E não resta dúvida que a gente tem que agradecer a Deus, né? Mestre amado Jesus, mais uma vez nós estamos aqui agradecendo pela sua intervenção, pelo entendimento, porque vós mesmo dissestes que conhecereis a verdade e vos libertará, né? Então, o que nós estamos fazendo é tentando conhecer mais profundamente a verdade, né? Fazer com que essa verdade se transforme nas nossas vidas em dias melhores, em momentos mais especiais, não é? E que a gente possa viver melhor também. Muito obrigado pela assistência espiritual, pela presença dos benfeitores. E que Deus nos abençoe sempre, que a gente possa estar aqui sempre reunido em teu nome, para aprender, aprender, aprender um pouco mais. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.